partir de agora, vamos dar início à entrevista com o candidato a prefeito de Timbó, o Valdir, composta pelos partidos PSD, PMDB e PDT, conforme, inclusive, sorteio feito com a assessoria dos candidatos a prefeito. O primeiro a ser entrevistado, portanto, é o candidato Valdir Laderhof. No primeiro bloco, a apresentação do candidato, falando um pouco e contando um pouco da sua história. No segundo bloco, vamos abordar aspectos gerais da cidade de Timbó e também com pergunta da comunidade. Terceiro bloco, assunto a educação. No quarto bloco, saúde. No quinto bloco, esporte, cultura e lazer. E no sexto bloco, assunto segurança pública e as considerações finais do candidato. Junto aqui nesta entrevista vão participar o diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV-TV, Evandro Lois, e também a jornalista Neila Daron. Inicialmente, Evandro Lois, boa tarde. Boa tarde, Salmos, boa tarde, internautas, candidato Valdir Laderhof, Neila Daron, nossa jornalista. Esperamos ter hoje uma oportunidade de conhecer um pouco mais do candidato a prefeito de Timbó, Valdir Laderhof. Repórter Neila Daron, jornalista, boa tarde também. Boa tarde, Salmos, e boa tarde a todos os internautas aí acompanhando a JMV-TV. Então vamos saber um pouco nesse primeiro bloco, conforme falei, a apresentação do candidato Valdir Laderhof, da coligação Timbó Forte de Novo, composta pelo partido PSD, PMDB e PDT, mas antes também queremos anunciar a presença do candidato a vice-prefeito, o Davi Buzarello, presente também aqui nos estúdios da JMV-TV. Inicialmente, quem é o Valdir Laderhof? Falando um pouquinho da figura aí do candidato Valdir Laderhof. Boa tarde. Boa tarde, eu quero saudar a todos, destacar a importância desse momento, a oportunidade de nós mostrarmos o que nós pensamos, o que nós queremos para Timbó e para Timbó do futuro. Dizer que eu me criei na Munda, nós temos a oportunidade de trabalhar na agricultura. Depois viemos para Timbó, onde tive o plano de trabalhar na construtora Herweg, onde já envolvido em atividades esportivas, em atividades sociais. De uma forma indireta, isso já é fazer política, nosso entendimento. Nós acabamos se envolvendo de uma forma indireta na política, onde tivemos a oportunidade de disputar a vereador, e fomos eleitos vereador, onde nós, assim, começamos a gostar da política, por entender que na política nós podemos fazer coisas a mais ou coisas melhores para as pessoas. Esse sempre foi o nosso grande foco, envolvendo justamente as pessoas, a preocupação com o coletivo e ver na política as condições de se trabalhar de uma forma participativa, de uma forma mais profissional do que propriamente dito com política. Depois, continuando nossa atividade, nós acabamos implantando a nossa empresa, hoje a empresa da família. Nós atuamos no ramo de terraplanagem, no ramo de topografia e até de documentação na busca de legalizar, de regulamentar escrituras para nós mesmos e para as pessoas da região no todo, envolvendo aí a nossa cidade, Rio dos Cedros, Benito Novo, Indaial. Na verdade, é um trabalho focado para a região. Evandro Lois. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua história dentro da política em si. Como surgiu o seu primeiro contato com a política e como é que foi essa sequência, até o senhor que foi prefeito de Timbó em 2 oportunidades, agora busca a possibilidade de ter um 3º mandato. Como é que começou a sua trajetória dentro da política em si? É que na prática começou de uma forma assim, sem querer ser político. Quando nós estávamos na FURB, o então senador Jairson Barreto, ele foi dar uma palestra e até então nós discutíamos muito que praticamente você tem que pertencer todo mundo ao governo
e nós entendíamos que as pessoas tinham que ter alternativas, as pessoas deveriam poder discutir propostas, que entendemos que só assim nós podemos melhorar a vida das pessoas. Foi nesse momento nos despertou a política e nós chegamos na construtora Ergo, nós trabalhávamos com decalque na época do senador Barreto, onde nós fomos chamados ao escritório, nos cobrando que nós devemos tirar isso, a empresa não faz política. Nós entendemos que nós, dentro da empresa, também temos que dialogar quanto à política. E então, naquele nosso momento, foi assim, um momento muito importante, onde eu sempre considero o seu Arthur Herrera um paizão. Ele admitiu essa possibilidade até para nós aumentar os negócios da empresa. E foi surpreendente, porque então muitas vezes se percebia que pessoas, por uma questão política, não compravam dentro daquele estabelecimento. Se era muito vinculado ou se via até o político como inimigo. E o seu Arthur enxergou isso e nós, eu diria, em questão de mais de meio ano, nós aumentamos em 40% o faturamento da empresa, sendo uma empresa mais aberta, permitindo a discussão dos vários segmentos políticos, também respeitando as diferenças, respeitando os diferentes, e fez com que a gente tivesse, de fato, um envolvimento mais na política. Com esse gosto, na época envolvendo o conselheiro Pires, então prefeito, o seu General Schlomp, que nos levaram à filiação partidária, onde nós, no primeiro momento, não queríamos disputar a eleição com o vereador, até porque tínhamos na família um candidato inscrito, que era o meu cunhado, hoje falecido, Kurt Milbras, e a minha tia, Elfie Zico, que também estava inscrita, e aí ficou vinculado que, desculpa, apenas na família podia ter um candidato. E como eles declinaram, acabou eu me envolvendo na política e foi o primeiro momento assim desse convívio mais próximo com as pessoas. E pelo trabalho que nós fizemos na época, na Câmara de Vereadores, e aqui eu quero fazer uma referência ao ex-prefeito Nigo Walter, pela sua postura, nós conversávamos muito, e pelo seu interesse apenas para as pessoas e para a cidade, a gente construiu uma amizade que nos levou até a ser indicado por ele como candidato a prefeito. Nós tínhamos a mesma percepção, nós entendíamos que política nós temos que fazer a favor das pessoas e principalmente daquelas que mais precisam, e assim nós acabamos se envolvendo na política e fomos candidato a prefeito. No primeiro momento não tivemos êxito na eleição e depois, no segundo momento, temos a oportunidade de enfrentar dois grandes ex-prefeitos, onde a nossa mensagem, onde a nossa vontade de fazer, a nossa garra, eu diria, fez a diferença com as propostas inovadoras que fizeram com que Timbó tivesse um grande salto de qualidade e até de arrecadação. Eu até posso fazer uma referência aqui. Nós começamos lá em 97, a arrecadação do município era em torno de 11 milhões, uma dívida em torno de 5 milhões, e nós tivemos que encontrar um caminho de superar as dificuldades, e onde nós nos convencemos que a prefeitura é uma grande empresa e, portanto, ela deve ser gerenciada como se fosse uma empresa, não como uma empresa se buscar lucro, se buscar ampliar a empresa, mas sim gerar satisfação para as pessoas. Esse foi o nosso grande foco. E dessa linha de atuação, através de uma equipe, tive a felicidade de ter o Sr. Tonoli com um vice-prefeito muito atuante, muito participativo, onde nossas ideias convergiam, nossas ideias, mesmo às vezes com opiniões diferentes, nós discutíamos amplamente e submetíamos a um colegiado onde eu sempre destaco que nosso governo talvez foi um dos governos mais participativos que já se realizou aqui no município, onde se respeitava, inclusive, uma decisão do colegiado, que nós entendemos que isso é fundamental, que na medida que você vai governando, na medida que você vai decidindo, você não pode privilegiar esse ou aquele, você tem que ter políticas públicas muito claras, definidas em todas as áreas que certamente fizeram a grande diferença, que nós conseguimos superar as dificuldades naquele momento que o município enfrentava. Nós temos pergunta da comunidade ao candidato Valdir Laderhoff, pergunta que a repórter jornalista Neila Daronco foi a ouvir a comunidade. Vamos à primeira pergunta. Por que tão pouco áreas pavimentadas nas ruas?
Nós temos a oportunidade de hoje nós temos a oportunidade de junto à comunidade numa pesquisa que nós chamamos de pesquisa de qualidade, onde o objetivo justamente era buscar as informações para tentar saber exatamente o que as pessoas desejavam. Eu percebo que uma das grandes cobranças hoje é justamente a pavimentação. E aqui eu quero destacar que hoje também tenho convicção que ao se fazer pavimentação e para executar a pavimentação nós temos que implantar um sistema que dê mais resultado, que a gente consiga fazer mais com o mesmo dinheiro. E aí nós aprendemos, inclusive na empresa, que tudo que se faz todo dia, a prefeitura tem que executar. É um caso da pavimentação. Então nós, na época, compramos as máquinas para executar, para preparar a base, desde a tubulação, desde a remoção do barro inservível, o reateiro, a compactação, a colocação do macadame, e só adquirir a brita e o asfalto, ou a areia e o paralelepípedo ou a lajota, que fez com que a gente conseguisse um resultado bem maior, conseguisse fazer muito mais, e hoje a gente pode até comprovar isso. Mas por hoje a prefeitura pratica um preço em torno de R$68 o metro quadrado de asfalto, e na forma como nós trabalhamos, esse custo para o morador seria em torno de R$40. Com essa diferença nós já podemos trabalhar inclusive as calçadas, que é uma das grandes necessidades que nós temos que fazer. Nós, na questão de pavimentação, nós queremos inovar. Nós vamos implantar o programa Asfalta Timbó, com equipes trabalhando permanentemente na pavimentação e destacar, talvez como as principais obras, manter justamente o mutirão, um sistema que deu certo, mas principalmente também pavimentar ou levar as pavimentações para os acessos às localidades, porque são as ruas mais antigas e eles certamente cobram muito hoje, desejam muito hoje o fim do pó e da lama. Evandro Lois. Candidato, voltando à questão da história política, apresentação, a gente sabe que o senhor foi eleito prefeito, vereador pelo PMDB, depois acabou mudando de partido, indo para o PSD, o partido do governador Raimundo Colombo, e agora o PMDB está novamente na sua coligação. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, comentasse como é que surgiu essa nova coligação, essa reaproximação do senhor com o PMDB, até porque eu acredito que a comunidade quer até uma palavra do senhor a respeito desse assunto. Eu diria que são momentos políticos que acontecem e muitas vezes as pessoas têm posições ou interferência de outras pessoas e no momento de discussão político-partidária, no momento da eleição, a gente percebia a dificuldade que passaria o candidato então na reeleição. E nós estamos alertando, tentando mostrar que nós temos que buscar outros caminhos e na verdade fomos voto vencido. Muitas pessoas que nos cobravam a participação mais ativa, de repente entenderam que não deve ser assim. Mas eu queria dizer, é um momento superado. Se fosse hoje, talvez eu não teria tomado essa decisão dessa forma. Talvez estaria brigando mais internamente para resolver as dificuldades que existem. Mas certamente é muito claro dizer que o PMDB é um grande partido, o PMDB fez história no nosso município, o PMDB tem muito a ver com a qualidade de vida que nós vivemos hoje. Então acho que nós temos que reconhecer isso. E os laços de amizade que ficaram com o PMDB e conosco é muito grande. Então, nessa mudança, o que se procurou? Se atrair pessoas que estavam descontentes em outras agremiações partidárias e procurar justamente essa aliança com o PMDB e agora ainda estarmos felizes de ter novamente o PDT conosco, que foi a nossa primeira coligação, tendo o Tonoli como vice-prefeito. E eu destacar aqui que o PDT é um partido que estava no governo e acabou saindo por divergências ou por dificuldades que existem. Então, é uma construção hoje que está se fazendo a favor das pessoas, a favor da nossa cidade, com ideias inovadoras. Destacar aqui
unanimidade na indicação do candidato a vice. É uma demonstração, tendo o vice como um jovem, é uma demonstração muito clara do nosso compromisso com a juventude. Então, ele vai representar esse segmento, ele vai poder encaminhar para o governo as sugestões da juventude, e nós queremos um vice participativo, nós não queremos um vice que ocupa uma secretaria, outra secretaria, nós queremos um governo que esteja a par, que esteja envolvido com toda a administração, até para estar preparado em condições para assumir o governo quando for necessário. Internautas da JMV TV, nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida. No próximo bloco vamos fazer aí perguntas, abordar aspectos gerais da cidade de Timbó com o candidato a prefeito Valdir Laderhoff.